Bom dia. Tô na hora certa? Tô, né? 7h53. Vou aproveitar que tô esperando ainda as pessoas chegarem para dizer que muitas vezes a gente consegue mudar bastante a experiência da gente no dia da gente, sabe? Muitas vezes você não acorda bem por qualquer motivo que seja, mas é possível mudar essa energia e essa vibração a partir daquilo que você se determina a fazer. Eu falo isso muitas vezes, às vezes eu falo no grupo, às vezes eu falo num vídeo, às vezes eu dou esse recado, porque quando a gente dorme, existe uma tendência de baixar a serotonina. E por baixar a serotonina, porque você está paradinho ali dormindo, tem gente que não acorda feliz, não acorda bem, não acorda disposto, né? Disposta, né? Mas a gente pode mudar toda essa experiência, o que é muito bom, porque o dia da gente vai ser influenciado por isso. É como se a gente pudesse contagiar as pessoas. Oi, Rochelle, Simar, bom dia. Eu estou falando um pouquinho aqui sobre como a gente consegue mudar nossa energia quando a gente acorda de manhã e às vezes não está muito legal. Que é comum que algumas pessoas acordem na parte da manhã e não se sintam bem. Mas que mudar essa energia é fundamental, mesmo que precise de um certo esforço para isso, sabe? Vale a pena porque o resto do dia todo é contagiado por isso, né? E a gente tem uma base de construção. Essa base vai servir de apoio para o restante do dia. Quem não quer ter um dia bom, né? Quem não quer ter um dia melhor, né? Então, bom dia para todos nós. Ontem, quando eu abri a caixinha para as perguntas, eu recebi uma pergunta que eu escrevi que eu iria responder melhor hoje na live. Por quê? Porque a gente, falando, a gente consegue dizer mais coisas, a gente consegue se expressar melhor, né? Quando você fala, você tem tom de voz. E quando você está visível, você tem tom de voz, expressão corporal. E aí o recado fica melhor. Bom dia, contato do Tiago. Nós somos maravilhosos. Bom dia, Fê. Gente, nós só conseguimos ver no outro aquilo que a gente traz dentro da gente. Isso para o bem e para o mal. É bacana entender isso. Porque quando eu olho para o outro e falo assim, que pessoa maravilhosa, é porque eu tenho esse maravilhoso dentro de mim. Que pessoa iluminada, é porque eu tenho essa luz dentro de mim. Então, é muito importante. Oi, Eridan, querida. Assis, bom dia. Então, é muito importante que a gente reconheça em nós o brilho, a beleza, a alegria, a luz que a gente vê no outro. Então, vamos lá. Uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, que apesar de ser sobre relacionamento afetivo, a resposta cabe bastante para qualquer tipo de relacionamento, tá? Porque essa pessoa, ela criou um padrão. Ela disse o seguinte, que ela só atraía homens indisponíveis para relacionamento. É provável que ela acabe atraindo pessoas comprometidas, por exemplo, né? E aí, eu queria dizer o seguinte, a gente às vezes cria um padrão, porque se ela só atrai esse tipo de relacionamento, ela está criando um padrão. E se você observar, você pode criar um padrão no teu trabalho, com os colegas de trabalho, com o tipo de chefe que você tem. Você muda de emprego e encontra o mesmo chefe praticamente em outro trabalho. Ou num relacionamento familiar.
E muitas vezes a gente cria isso por uma proteção. Essa pessoa provavelmente atrai relacionamentos indisponíveis porque ela não está pronta para se relacionar. Quando ela atrai esse tipo de relacionamento, um lado dela se sente muito seguro. Por quê? Porque não tem chance desse relacionamento se fortalecer, se tornar sério, né? Então, não é culpa dela, é responsabilidade do outro. Ela não precisa dizer, não sou eu que não quero. Um lado tem medo de se relacionar e acaba atraindo sempre pessoas que estão indisponíveis para o relacionamento. Percebe como é interessante isso? Na maioria das vezes, a gente atrai pessoas e situações que a nossa mente acredita que nos ajudam. E apesar do relacionamento ser algo que vem do sentimento, oi Beatriz, querida, apesar do relacionamento ser algo que vem do sentimento, o nosso cérebro, a nossa mente, ela mostra algo mais atrativo ou menos atrativo de acordo com aquilo que a gente tem medo ou usa para se proteger. Se não fosse assim, por que a gente iria, às vezes, repetir tantos padrões, ter relacionamentos violentos, relacionamentos que nos maltratam, relacionamentos que começam bem, daqui a pouco estão ruins, relacionamentos de ciúme demais. Se você perceber, tem sempre um padrão acompanhando tudo isso. Então é importante, é bem importante que a gente fique atento, ligado. Por que eu estou criando esse padrão? Eu estou com medo de quê? Eu quero me sentir seguro em quê? Quando a gente faz a pergunta certa, mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata, dentro da gente, internamente, uma busca começa a acontecer. Uma busca por essa resposta. E essa resposta chega. E quando ela chega, a gente quebra o padrão. O contato do Tiago está falando que se acha bonita e inteligente, mas geralmente busca pessoas não tão bonitas e inteligentes, por insegurança, acredita? Acredito. Porque às vezes é por insegurança mesmo que a gente acaba buscando alguém num nível relativamente inferior. Não existe superior e inferior, né? Mas comparativamente, num determinado ponto, a gente considera que aquela pessoa esteja um pouquinho abaixo do nosso nível. E aí a gente se sente seguro, né? Porque se ela estiver no mesmo nível acima, ela pode nos abandonar, a gente vai morrer de ciúme. O que é bacana entender é que talvez eu também não seja tão completamente feliz quanto eu poderia ser, sabe? Que talvez eu também não me expanda e não cresça porque meu parceiro não está podendo ir além ou complementar ou trazer nada. É normal, é natural, tudo bem, só é bacana a gente olhar, porque a gente muda tudo aquilo que a gente pode ver. Tá bom, meu amor? Vamos para uma outra pergunta? É bem interessante essa pergunta que eu recebi aqui. A pessoa diz assim: eu sempre me prejudico porque as pessoas se acostumaram a me pedir as coisas e eu não sei dizer não. Como eu paro isso? Gente, existem cursos, durante um tempo eu tive um curso só para isso, né? Para a gente aprender a dizer não. Porque dizer não está só na palavra, dizer não é um posicionamento, dizer não é uma definição de limites. Quando eu sei dizer não, eu sei me posicionar e definir meus limites. Então está muito além do que simplesmente dizer não. É fácil dizer não, tem gente que diz não para tudo. Tem gente rabugenta, encrenqueiro, a ciência, o segredo não está aí. O que acontece é que a nossa cultura, ela ensina pra gente que a gente, além de ser simpático, a gente deve ser simpático, é muito perigoso ser antipático. São duas coisas diferentes.
A gente é simpático para ser aceito e a gente não pode ser antipático, porque se formos antipáticos, seremos rejeitados. A psicologia estuda bastante essa parte dessa questão de não ser antipático. Uma vez eu vi um filme, não vou me lembrar agora, tem muito tempo, um filme muito interessante, de um casal que tinha um vizinho psicopata. E eles descobriram muitas coisas estranhas nesse vizinho e estavam com medo dele. Aí um dia a mulher estava na cozinha e era tudo vidro, sabe? E esse vizinho chegou e bateu na porta. Ela estava morrendo de medo dele, mas ela abriu a porta para ele. Ele entrou, pegou um facão, encostou no pescoço dela, começou a rir e disse assim: como é incrível que as pessoas fazem de tudo para não serem antipáticas. Você estava desconfiada de mim, você estava com medo de mim, mas ainda assim abriu a porta para não ser antipática comigo. E é verdade. As pessoas se colocam em risco, as pessoas se maltratam para não dizerem um não, para não negarem algo, para não serem antipáticas. Gente, tem uma gatinha aqui pulando, né? Então, a Elvira. Então as pessoas fazem tudo para não serem antipáticas. Elas se rejeitam para não serem rejeitadas. É muito interessante porque não tem pior rejeição do que a nossa própria. Mas eu me rejeito. Eu saio me rejeitando, me colocando num lugar de desimportância total para não ser antipático para o outro. E o outro se acostuma. Não é porque o outro é mau. É porque eu dei permissão a ele. Eu dei esse espaço ao outro para que ele se acostumasse a receber meu sim todas as vezes. Eu dei ao outro um espaço para que ele criasse uma imagem minha de que eu posso todas as coisas, que eu vou resolver todos os problemas, que ele não precisa se preocupar. Então, não é um problema do outro ou uma maldade do outro. É uma responsabilidade minha mudar essa história. E essa história muitas vezes só é possível de mudar quando eu começo dizendo não, sabe? Quando eu começo a me posicionar. Dizer não é negar o meu sentimento ao outro. Dizer não é ir a meu favor. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. É simples assim. Mas jamais eu me rejeito. Então essa pessoa que me fez essa pergunta, ela só vai conseguir quebrar esse ciclo, mudar essa história a partir do momento que ela comece a se posicionar. E esse posicionamento, ele até pode ser um posicionamento drástico, que você tome de uma hora para outra, mas aí você vai acabar brigando muito, sabe? Porque tá todo mundo acostumado com uma pessoa que só diz sim, e de repente essa pessoa começa a dizer não, você vai acabar tendo que brigar para sustentar o limite, o muro ali, a barreira que você está colocando. Porém, se você for aos poucos, se você se conscientizar e começar a respeitar a si mesmo, naturalmente essa barreira vai se criando. É bem importante que a gente também tenha noção disso. Eu sempre repito, um passo de cada vez, porque um passo de cada vez você coloca o pé e sente o terreno. E se a coisa não estiver tão boa, você pode mudar um pouco de direção, ajustar o teu passo. E a cada passo que você consegue dar, você se fortalece. E isso também é extremamente importante. Tá bom, meu amor? Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tenho certeza que vai ser útil para todos, né? Quero te dizer também que você pode deixar perguntas no direct para mim, deixar perguntas no comentário dessa live, tá? Para que eu possa responder. Inclusive responder
Oi, Flávia, quanto tempo, Flavinha, que eu não te vejo? Inclusive, você pode responder, você pode deixar eu responder aqui, responder na próxima live, tá? A pergunta é a seguinte: eu me irrito com facilidade e eu sei que isso é ruim para todo mundo. Por mais que eu tente controlar, eu não consigo. O que eu faço? Gente, a raiva, ela vem do medo. Sempre, inquestionavelmente. Todas as vezes que você sentiu uma irritação e uma raiva, pode se perguntar: do que eu tenho medo? Na maioria das vezes é o medo de não ser amado, é o medo de não ser aceito, é o medo de ser rejeitado. Na maioria das vezes. Eu faço uma coisa errada e tenho raiva de mim, tenho medo de ser reprovado. Ao ser reprovado, eu não serei amado. Então é muito importante entender de onde vem a raiva, qual é a origem da raiva. Uma pessoa 100% do tempo irritada, uma pessoa que explode com muita facilidade, ela traz muito medo dentro dela e provavelmente ela entendeu, seja lá por que motivo for, quando ela era bem pequena ainda, que não seria fácil ser amada. Oi, Sheilinha! Ai, que saudade! Ela entendeu que não seria fácil ser amada. Ela entendeu que o caminho dela não seria simples e ela se sentiu injustiçada. Toda criança nasce plena, repleta de amor, com a consciência de que merece ser amada por quem é, não pelo que vai fazer. Aos poucos, as pessoas vão colocando comparações e limites na cabeça daquela criança, onde ela começa a achar que só vai ser amada se isso, só vai ser amada se aquilo, que ela tem condições aí para poder ser amada. E aí ela se sente injustiçada, muitas vezes revoltada. Então, dependendo da forma como esse processo aconteça, a pessoa se torna mesmo um jovem, um adolescente, um adulto revoltado, que se irrita com facilidade, que tem raiva de tudo, né? O que é muito doloroso. É doloroso para quem está ao redor, porque aquela raiva respinga em todo mundo, mas é doloroso também para quem sente, porque no fundo essa pessoa não tem paz, ela não tem sossego e quase alegria nenhuma. Mas aí como que a gente faz? Não dá para voltar e mudar o passado, mas sempre dá para mudar o presente. E nessa pergunta a pessoa disse que ela tenta controlar a raiva. A gente precisa entender que tentar controlar um sentimento é um grande engano. A gente não controla nada, a gente trabalha o sentimento para dominar esse sentimento. A raiva é um sentimento poderoso. É um sentimento de realização, responsável pelas realizações. É a agressividade que nos faz ir à vida, buscar respostas, buscar soluções, buscar o que é importante para a gente poder realizar. Então a gente não elimina a raiva, não prende a raiva. Uma pessoa que fica tentando prender, negar ou controlar a raiva termina deprimida. Sempre, sempre. Então a gente trabalha a raiva. Porque a partir do momento que a gente trabalha aquele sentimento, a gente direciona ele de maneira correta e dimensiona ele do tamanho que ele tem que ser. Aí a gente passa a ter uma vida mais saudável. E como que a gente trabalha? Primeiro, a gente não nega e nem tenta aprender, né? Essa é a primeira coisa, a gente só muda o que vê, deixa eu olhar para essa raiva. Existem muitas técnicas, né? De verdade. Você pode socar travesseiro, você pode fazer um esporte, né? Luta, um esporte mais
intenso, onde você possa descarregar aquela agressividade. Você pode fazer o que você quiser e vai funcionar ou não de acordo com a sua intenção. Tem gente que tem muita raiva dentro de si e faz um monte de atividade agressiva, inclusive atividades esportivas agressivas, e, no entanto, essa raiva não diminui. Por quê? Porque não há intenção. É preciso ter intenção. Quando você for fazer uma atividade, e vamos supor que você não pratique nenhum esporte, vamos supor que você não esteja acostumado a fazer nenhuma atividade, você vai passar a fazer. Ou uma caminhada mais forte, ou uma corrida, ou um esporte mesmo. Agora, vamos supor, Léia, eu não posso fazer. Eu não tenho condições físicas, vamos imaginar isso. Eu não tenho condições físicas de fazer nada mais pesado. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno e uma caneta. Você vai segurar a caneta nessa posição aqui e vai riscar esse caderno com força, com força, com força. Rasgou folha, troca folha, vai riscando, vai riscando. Tudo isso são atividades que se trabalha a raiva, tá? Mas só vai ter um efeito se você, antes de começar, seja qualquer atividade, você diga assim: a minha intenção é trabalhar essa raiva que eu sinto. A minha intenção é cuidar dessa raiva que eu sinto. A minha intenção é colocar essa raiva para fora. Você precisa intencionar. Outra coisa que você pode fazer também, além da caneta, né? Se você não tiver como exercer uma atividade física com todo o teu corpo, você pode ter papéis, jornais e rasgar, enquanto você está ali trabalhando intencionalmente esse sentimento de raiva. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias até você sentir que aquilo está mudando, que esse sentimento está se transformando, que uma mudança real está acontecendo na sua vida em relação às explosões, em relação à raiva que você sente. Você pode também, parado num lugar, pular. Ou seja, qualquer coisa que você coloque intensidade, mas antes coloque intenção, vai funcionar no trabalho para a raiva e para a irritação. E cabe para a raiva pontual também, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que sente raiva o tempo inteiro e acaba explodindo em cima de todo mundo, né? Mas cabe para aqueles momentos em que algo aconteceu que você está muito irritado e você vai lá e faz aquele exercício para aquilo. Tá bom, meu amor? Vamos para outra pergunta? Oi, Eridan, querida, obrigada pelas flores. Tem uma pergunta que também foi deixada para mim no direct, que é assim: eu namoro um homem 10 anos mais velho, gosto dele, mas a minha família implica comigo. E o que eu devo fazer? Então, a família provavelmente está tendo muita influência na vida dessa pessoa, né? Porque ela poderia simplesmente não se importar com a opinião da família. Rebeca, meu amor, você também é maravilhosa. Oi, Ana. É tão bom, gente, que eu acho estar aqui, conversar com vocês e ver vocês. Me dá uma alegria, parece que a gente está bem pertinho, né? Então, quando a gente, a família fala alguma coisa pra gente a respeito de um relacionamento, pode ser que ela esteja vendo coisas que nós não estejamos vendo. Então eu não vou te dizer que você tem que imediatamente não ouvir o que eles estão falando. Eu acho até válido você ouvir, mas você precisa ponderar. Por que eles são contra esse relacionamento? É só porque a pessoa é mais velha do que eu? Ou tem outras coisas aí?
E se não tiver nada demais no processo, eu realmente devo fazer o que manda meu coração. Sabe por quê? Porque a minha família pode me amar, mas ela vai desejar para mim o que ela acredita que é melhor para ela. Quando eu tenho meu filho, e eu amo meu filho, e eu amo a minha filha, eu quero o melhor para eles, mas eu preciso aprender a respeitar a escolha deles. Porque eu tenho minhas histórias, minhas experiências, as minhas vivências, que são diferentes das experiências e vivências deles. Eu vivi épocas em que ter ou não um relacionamento com alguém mais velho era visto de maneira completamente diferente do que é visto hoje. Eu não posso simplesmente chegar e condenar o relacionamento de um filho meu se estiver fazendo bem para ele. Se não tiver nenhum problema real por trás, não sou eu que tenho que aceitar. É meu filho, é minha filha. Então a pessoa que me fez essa pergunta, primeiro ela deve entender por que a família é contra. Se for só por causa da idade, não tiver mais nada por trás, eu acho que ela deve considerar o próprio coração, né? Porque por mais amor que a família tenha, ela não tem direito de entrar na vida do outro dessa forma e de querer determinar qual o caminho que o outro vai ou não seguir. Por mais amor que exista, amor não é sinônimo de sabedoria nem de autoridade. Para eu falar sobre um assunto, eu preciso ter autoridade, né? Não basta só o amor, né? Oi, Carla, querida, Marlene, Anselmo, tudo bem, Anselmo? Bom, e eu quero trazer aqui uma outra pergunta que também, essa pergunta que eu vou trazer aqui, ela é uma pergunta muito profunda. E eu queria que você ouvisse com o coração bem aberto, porque é uma coisa que acontece com muitas pessoas, muita gente, mas a maioria não se dá conta. Quando você se dá conta do que está acontecendo, você avançou uma parte grande do caminho, tá? A pessoa colocou assim para mim: ver o outro sofrer dói mais em mim do que a minha própria dor. Por isso eu acabo sempre me deixando de lado. Olha bem, muitas vezes, e na maioria dessas vezes, quando a gente é criança, a gente se sente responsável pela felicidade de um dos nossos pais, ou dos dois pais. Geralmente daquele que sofre mais quando é de um dos pais, ou do que é mais injustiçado, na nossa ideia, na nossa cabeça. E a gente começa, a criança, né? Começa a fazer de tudo para ver aquela pessoa feliz. Isso cria um registro muito sério. Cria um registro interno de que talvez você seja responsável pela felicidade do outro. E quando a gente tem alguém que a gente ama muito, né? E essa pessoa, ela está sofrendo, o primeiro ímpeto é cuidar, é mesmo se sentir responsável. E aí a gente cresce assim. E aí a gente não suporta ver a dor do outro. A gente não suporta lidar com a dor do outro. A gente prefere sentir dor do que ver o outro sentindo dor. Aí o que a gente faz? A gente corre para socorrer o outro o tempo inteiro, mesmo que isso signifique causar dor na gente, porque muitas vezes causa. E aí a gente fica em último lugar, mas é uma necessidade emocional. Eu sofro tanto com o sofrimento do outro que eu preciso parar com aquilo. O que eu posso fazer? E aí a gente coloca um peso muito grande nas costas da gente porque ninguém é responsável pela felicidade do outro. É impossível. Cada um de nós
é responsável pela própria felicidade. Então, é um peso que eu trago para mim, uma responsabilidade que eu trago para mim, dolorosa, grandiosa, dolorosa, pesadíssima. Porque da mesma maneira que o outro não é responsável pela minha felicidade, eu também não posso ser. Então a gente começa por esse processo, né? De oferecer, de me preocupar, me deixar de lado e buscar ser responsável, carregar o peso de algo que não me pertence. E segundo, como eu estou nesse lugar em que eu me importo menos, onde eu prefiro sofrer do que ver o sofrimento do outro, eu acabo tendo quase nada para oferecer. Muito pouco ou quase nada. Porque eu coloco o meu olhar tanto no outro que o amor que eu sinto por mim é quase nada. Mas você lembra que eu só posso oferecer aquilo que eu tenho? Se eu não tenho amor dentro de mim, o que eu estou oferecendo? Dor, peso, responsabilidade, desespero, carência. Pode parecer amor, porque eu estou ali desesperadamente tentando ajudar. Mas a gente precisa definitivamente entender que se eu estou vazio, pode me sacudir, gente, não vai sair nada de dentro de mim. A gente precisa entender que eu só posso oferecer amor de verdade se tiver amor dentro de mim. Agora eu não me lembro, mas eu acho que no vídeo de ontem eu falo sobre isso, sabe? É um vídeo maior, onde eu falo sobre esse amor que a gente tem ou não e o processo que a gente às vezes utiliza, que está abafando e na verdade está se maltratando. A gente está interligado, todos nós estamos interligados. Tem um filme antigo chamado Efeito Borboleta, não sei se alguém aqui já viu. Tudo que você faz aqui, você movimenta, você cria um movimento que vai alcançar alguém em algum lugar. Então eu estou ajudando o outro, me maltratando, eu estou prejudicando alguém além de mim. Porque primeiro eu estou prejudicando a mim e depois eu estou prejudicando alguém. É tão importante a gente ver isso, é tão importante quanto alimentar o corpo. É a gente perceber que se eu tiver sem amor próprio, se eu não tiver autoestima, se eu não cultivar o meu valor pessoal, eu vou viver um vazio existencial eterno. Vou ser inseguro, não vou ter autoconfiança, vou sofrer, vou me sentir responsável pela felicidade do outro, vou sofrer com toda a dor que eu possa olhar e não vou nunca conseguir ser feliz na vida. Percebe? Percebe a importância de entender a dor que movimenta os processos? Porque uma pessoa que me fez uma pergunta dessa tem uma dor imensa dentro dela, movimentando isso. Mas cada vez que ela se deixa de lado, isso aí, Adriano! No vídeo de ontem eu falei sobre destelhar a casa, é isso mesmo. É que eu tenho um vídeo maiorzinho na segunda e um vídeo maior na sexta, eu não lembrava se era o de ontem ou seria o da sexta, né? Eu dei o exemplo de que eu vou tirando o meu telhado para oferecer telhas ao outro. E aí eu ofereço ao outro algo velho e desgastado. E ao mesmo tempo vou ficando cada vez mais descoberto. E esse não é definitivamente o melhor caminho. A gente vive dentro de um sistema, de uma sociedade que ensina pra gente o tempo inteiro que se eu gosto de mim, eu tô sendo egoísta. E eu preciso entender que é muito, 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 muito diferente egoísmo de autoestima. Eu, Leia, me considero uma pessoa com um nível bom de autoestima. Eu cultivo a autoestima todos os dias, eu aprendi isso. E é isso que eu tento ajudar as pessoas também a desenvolverem. E eu, Leia, eu sinto uma alegria imensa em poder ajudar. Quanto mais autoestima você tem,
mais qualidade de amor você tem para oferecer. O seu brilho vai brilhando aí para todo mundo. Você vai contagiando e alcançando todo mundo, as pessoas vão se inspirando em você. E isso é muito importante, porque quando você tem amor por você, dentro de você, e você transborda isso, você é feliz o tempo inteiro, mesmo quando você tem problemas e desafios. Os problemas e desafios são coisas normais, mas se eu estou bem, fortalecido emocionalmente, repleto do meu próprio valor pessoal, eu olho para esses problemas de um outro ângulo, olho de pé, olho de frente. Quando eu estou pequenininho, diminuído, todo problema é grande demais. Quando eu cresço, o problema toma o tamanho que ele tem que ter. E se eu cresço mais, ele vai diminuindo, diminuindo. É assim que funciona essa dinâmica. Meu amor, essas eram as perguntas que eu tinha trazido para hoje, tá? Não recebi nenhuma pergunta especial, quer dizer, só o contato do Tiago, que deixou um comentário aqui, né? Eu quero dizer para vocês que nas próximas lives, vocês podem até participar comigo, se vocês quiserem. Vocês podem solicitar, vai ser um prazer para mim conversar com você, te ajudar, responder tua dúvida dentro do que é possível para mim, porque isso alegra muito meu coração, de verdade, assim como é muito gostoso sentir que eu estou aqui pertinho de vocês. Tá bom, meu amor? Então eu vou encerrar por aqui, eu vou ver se eu crio mais uma live ao longo da semana num horário talvez melhor, né, para a maioria das pessoas, mas essa daqui eu vou manter. Tá bom? Então, terça-feira, 7h53 da manhã, semana que vem, nós estamos juntos. Obrigada pela sua presença. Um beijo no seu coração.